Sejam bem-vindos a mais um IELCast do Piauí. Para o mundo! E aí, Kilson Jones, beleza, meu irmão? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos que vamos, hein? Você já fez curso de ator? Já, eu sou um ator. Ator, né? Ator, dublador. Tudo você é? Tudo. Você também é boxeador, imaginar. não? Boxeador. E vou lutar agora, hein? Jiu-jitsu também? Também. Montando alguma empresa de implantes, assim, uma franquia? Eu tô querendo fazer o meu implante. Ah, né? tá certo. Hoje o IELCast tem um bate-papo sensacional. Você não saia daí, você vai descobrir já quem é, porque é maravilhoso. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, dar aquele like. Lembrando que 93% das pessoas que nos assistem não são inscritos no nosso canal. Então dá um Google aí, procura IELCast, você vai ter lá no YouTube. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio. É o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil. Todo sábado às 10h30 da noite. Aliás, você tá muito elegante, cara. Heron, veste o homem atual. Rapaz, tem que respeitar esse que Alô, isso. papai Rondinelli. Você encontra no Teresina Shopping, em todas as lojas Noroeste, não é verdade? Bom, com certeza. Todos os nossos parceiros vão aparecer aqui atrás e também vão aparecer no QR Code. Então, se você consome um desses serviços, dá essa moral pra gente, tá bom? Se você vai se inscrever, por exemplo, numa faculdade, vai lá na UniFSA, né, doutor? UniFSA. Aliás, um abraço pro deputado federal Átila Filho, forte abraço, eleito, né? Rumo a Brasília. Bom, seguinte, hoje a gente tem um prazer de receber aqui com muito carinho. Eu não sabia que ele era de Manaus, primeiro foi uma grande surpresa. Eu acompanho o trabalho dele há um bom tempo. O trabalho da esposa também, porque eu adoro o canal Combate. Sempre tô sentindo saudade dela, cara, inclusive, viu? Ela tinha um dos melhores comentários das artes marciais mistas do Brasil, na minha opinião. Com certeza, hein? Onde viveu até os 25 anos em Manaus, da cidade. Ele trabalhou lá como atendente de banco, foi bancário. Né? Estudava à noite ciências contábeis, tudo a ver com o que ele faz hoje. Né? Conhece dinheiro. Conhece dinheiro. E aí começou a participar de desfiles, o cara bonitão, saradão, e aí você já viu, né? Foi parar no grande centro de produção audiovisual do Brasil, ali na Rede Globo. É uma história longa. Estúdios Começou Globo. na televisão em 2004, né, com a novela Cabocla, né, interpretava lá o Tobias. Sem muitas delongas, nós vamos apresentar aqui com muito carinho Malvino Salvador, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Malvino. Obrigado, muito obrigado por estar aqui, um prazerzaço falar com você, também com a sua audiência aí, que eu sei que é maravilhosa. Já sentiu o calor de Teresina? Rapaz, o negócio aqui olha que eu sou de Manaus, eu falei pra galera, olha, porra, Manaus é quente, mas aqui eu acho que tá batendo recorde. Mas você sabe que o melhor do que o calor daqui é o calor da turma, o abraço caloroso, o jeito de tratar. O nordestino é muito diferente. Mas isso o nortista também é uma característica dessas duas regiões. O amazonense também, ele é muito receptivo. E realmente, eu cheguei aqui, você sente mesmo o carinho das pessoas. E é verdadeiro. É verdadeiro. As pessoas chegam aqui, ó, sul, sudeste, a galera não te convida pra casa. Aqui o cara já chega, vem aqui em casa, toma um cafezinho. Se tiver o melhor pedaço de carne, vai ser o melhor pedaço de carne. Se tiver o melhor vinho, vai ser o melhor vinho. E é bem essa parada. Malvino, você tá há quanto tempo afastado das telas, assim, em teledramaturgia? Eu fiz agora, no começo do ano, uma série sensacional, que vai ser exibida na Amazon Prime, chama-se O Negociador, uma série no gênero policial, do qual eu nunca tinha feito, eu tinha maior vontade de fazer, e eu faço um negociador do GAT, né, em São Paulo. Pô, a série é muito legal. Foi gravada onde? Foi em São Paulo. Foi em São Paulo. E aí é uma trama assim muito legal. O meu personagem acaba sendo enredado numa conspiração ali. Eu não posso dizer muito o que sem spoilers. Mas, cara, muito legal. Eu tô muito ansioso. Eu acho que deve entrar no ar aí no primeiro trimestre do ano que vem. Malvino, como é que entrou essa parte de interpretação, de paixão mesmo por atuar? Como é que você se descobriu nisso? Rapaz, nunca imaginei virar ator, ser ator na minha vida. Quando eu morava em Manaus, nunca. Tanto é que eu trabalhei em loja, depois trabalhei em banco. E aí, de repente, eu estou em São Paulo trabalhando como modelo, começo a fazer os testes para publicidade e eu ficava com muita vergonha em frente às câmeras. Eu falei assim, eu preciso fazer um curso de interpretação para ter mais desenvoltura. E aí eu comecei a gostar primeiro e comecei a ter um feedback positivo dos professores. Eu falei assim, olha, que legal. E quando você começa a se destacar em alguma coisa, aquilo te dá ânimo. Então eu fui cada vez mais me animando. Em 6 meses que eu estava em São Paulo, pintou um teste para uma peça profissional, chamava-se Blue Jeans, uma peça muito renomada, uma peça profissional, e eu passei. Fui o último ator a entrar,
Porra. E aquilo ali pra mim foi muito mágico, porque eu tava num universo completamente novo, não sabia nada, muito verde, mas eu vi ali uma oportunidade. Aí eu comecei a me dedicar muito durante os ensaios, e aquilo ali foi uma paixão realmente com o teatro, né? Quando estreou a peça, quando eu entrei no palco, senti aquela sensação, aquela adrenalina, eu falei assim, cara, eu quero isso aqui pro resto da minha vida. E aí eu que tava em São Paulo ainda muito no oba-oba, saindo muito, nas festas, A não sei o revoada. quê. Cara, eu mudei completamente, eu falei assim, agora eu preciso estudar. Focar. E aí eu mudei, comecei a estudar bastante. Imersão mesmo, né? E fiquei 3 anos em São Paulo trabalhando como modelo na parte de publicidade e estudando. Até eu estar apto para um novo teste. Foi quando pintou o teste para Cabocla, que é a novela, né, que foi exibida na Globo em 2004. Eu fiz esse teste e eu estava apto para fazer aquele personagem por conta desses 3 anos de estudo. Aí mudou a minha vida, né? Então foi assim que eu me tornei ator. E nesses 3 anos deve ter sido muito paixão mesmo, porque é um negócio que não dá grana no início, né? Você tem que ir se virando nos 30. Não. O que me Tem sustentava era a publicidade. Tinha hora que dava assim, cara, será que... No começo, principalmente, né? Porque no começo foi muito difícil, porque você não tem ainda os contatos, as pessoas não te conhecem muito. Então era uma coisa assim, se não fosse a ajuda dos meus pais, eu acho que eu não conseguiria ficar. Eu teria voltado para Manaus. Então eu fiz um acordo com meus pais, falei assim, olha, eu quero estar 1 ano em São Paulo, entendendo aquilo ali, me aventurando mesmo e saindo um pouco da asa, né? Da asa baixa deles, porque eu morava com meus pais na época, eu tinha uma vida boa, né? Muito confortável e segura. Eu falei assim, cara, vai ser bom pra mim ir atrás, correr atrás, sabe, andar de ônibus naquela cidade maluca lá, ir atrás. Eu andava de ônibus assim, eu sei andar em São Paulo em qualquer lugar. Se me colocou em qualquer lugar de venda, se tirar a venda, eu olho. Porque rodou tudo. Já sei onde eu rodei tudo, cara. Eu ia pra Zona Leste, Zona Sul, fazer teste. Em um dia, às vezes, fazia 3 testes em locais diferentes de São Paulo. Eu pegava naquela época o mapa de São Paulo, e ali eu via quais eram as artérias da cidade, onde que eu tinha que ir, descer. A lista, né? A lista, era uma lista desse tamanho. Hoje tem o GPS, né? Hoje o Waze tá melhor, O né? Waze, Você é filho são quantos irmãos na tua família? Eu tenho uma irmã. Uma irmã, então... Mais nova, 2 anos. Teus pais trabalhavam com que? Ou trabalham Meu ainda? pai é engenheiro agrônomo, ele é do Espírito Santo, migrou, quando ele se formou em agronomia em Viçosa, ele foi para Manaus, ele podia escolher para onde ir. Ele falou assim, quero ir para o meio do mato para ver o que é aquilo ali. Lá ele conheceu a minha mãe no interior do Amazonas, uma cidade que chama-se Itacoatiara. E aí, cara, ficou a paixão dele lá, ele ficava numa cidadezinha que ele ia de canoa todo fim de semana para encontrar com a minha mãe. Ele voltava. E ali ele se apaixonou e ficou em Manaus. É um puta do exemplo assim de vida para ti, os dois? Meu pai e minha mãe, com certeza. Meu pai e a minha mãe são os maiores exemplos que eu tenho na minha vida. Com certeza, porque são 2 pessoas muito, assim, como é que eu vou dizer, honestas em primeiro lugar, muito éticas, entendeu? Todo mundo tem defeitos, né? Mas são éticos, honestos, assim, eles são daquele tipo de pessoa assim, cara, o direito de um começa quando termina o do outro, entendeu? Eu fico imaginando, porque em 2004 ali, quando ainda você pensou em fazer isso e deixar e correr atrás do teu sonho, o Nordeste ainda meio preconceituoso quanto à arte, né? Teu pai, ele te incentivou de cara, tua mãe já... Foi assim, o que acontece? Eu, na minha... Assim, adolescência, eu fiquei um adolescente muito rebelde, né? E cara, eu tinha notas boas antes, aí quando foi a partir da 7ª série, eu comecei a só fazer cagada. Bicho, eu ia pra turma da bagunça lá pra trás. Fundão, né? Do fundão, só fazer muita bagunça. E era incontrolável, cara. Não tinha o que eles fizessem. Meus pais tentaram de tudo. E não... Cara, eu não quero ter um filho assim. Jesus do céu. Olha... E aí quando foi no primeiro ano do 2º grau, eu repeti e fui convidado a sair da escola, né? Aí eu mudei de Popular escola. expulso. Popular expulso, né? E aí eu saí, fui pra uma outra escola, um pouco mais fraca, e eu passei direto. Eu falei assim, pai, olha, quero voltar a estudar, me dedicar de novo. E fui pra escola mais difícil que tinha lá em Manaus. Aí, passou? Não, primeiro bimestre. Porra, só tirei 10. Porque eu não conhecia ninguém. Aí eu me dediquei aos estudos. No 2º bimestre... Foi pro fundão. Foi pro fundão, meu irmão. Pá, 0, 3, 2, não sei o quê. Porra, aí acabou, né? Aí teu pai? Aí meu pai e minha mãe ficaram pé da vida comigo. Falaram assim, olha, eu recebi uma mesada deles, né? Pô, tinha casa, comida, roupa lavada, aquela coisa ainda toda. Dinheiro do final de semana. Meus pais chegaram, cara, quando eu repeti a segunda vez, isso no 2º ano, 2º grau, eles falaram assim, ó, acabou. Entendeu? Acabou a brincadeira. A gente tá sofrendo muito com isso, e eu via nos olhos deles, eles sofrendo mesmo, assim, mas a partir de agora, acabou mesada,
e não pagamos mais escola particular para você. Porque, eles faziam um esforço, meus pais são de classe média, né? E faziam um esforço danado, absurdo para abnega alguns gostos próprios, claro, para dar a educação necessária. Para pagar uma educação ótima para mim e para minha irmã. E eu não estava dando valor a isso, né? E aí, falei assim, a partir de agora acabou, sem mesada e sem escola particular, vá procurar uma escola pública para você concluir se você quiser. E você vai trabalhar se quiser dinheiro. E aquilo eu falei assim, cara, foi um choque. Fui procurar emprego, comecei a trabalhar como vendedor de loja primeiro e fui estudar numa escola pública. Aquilo ali foi um choque de realidade. Eu falei assim, cara, olha o desperdício. Olha o que eu estava desperdiçando. E eu concluí a escola na escola pública, mas quando fui fazer o terceiro ano, eu fiz um novo acordo com eles. Eu continuei trabalhando. Pai é pai, né, velho? Eu falei assim, eu quero uma nova chance e eu quero, junto com a escola, fazer um curso pré-vestibular. Eu vou me dedicar. Porque aqui eu não vou aprender, lá eu vou ter acesso. Beleza, vamos embora. Então tá, o banco, o curso. Aí eu fiz. E foi aquilo, aí eu tentei o vestibular em Vitória, com minha família, pai de lá, eu queria o curso lá, não passei, eu fiz mais um ano de curso pré-vestibular e essa foi a grande base do segundo grau que eu tive, né, para poder depois passar para a universidade, aí passei muito bem, né? E então eles entendem. E aí, quando eu estava cursando contabilidade, eu era um dos melhores alunos da sala. Eu me destacava, eu estava lá entre os melhores alunos da sala. E aí meus pais viram isso, eles viram a minha dedicação. Então, quando eu falei com eles, quero ir para São Paulo, me ajuda nisso, eles falaram assim, tá bom, cara. Hoje eu confio em você, então vamos embora, eu vou te ajudar. Cara, né? e hoje a gente vê, né, Malvino, assim, essa meninada da juventude, tudo tá tão virado que o pai se esforça, manda do interior o filho para estudar na faculdade, daqui a pouco o filho nem vai para a faculdade, e é cachaça, é bebida, é droga. A internet ela é muito perigosa nesse aspecto, né? Muito. Eu, por exemplo, com as minhas filhas, né, a gente... Primeiro que eu não dou... Minha filha... quando tinha 5 anos já pedia iPhone. Imagina se eu desse iPhone para ela, ou qualquer outro celular que fosse. Eu falei assim, cara, não, você tem outras coisas para fazer, eu não deixo ficar em tablet brincando, tem outras coisas que ela pode brincar, se dedicar, trabalhar a imaginação delas, então a gente não deixa. Hoje sim, elas têm tablet, porque com o tablet elas fazem deveres de casa no tablet, mas não tem acesso à internet, não tem acesso a nada disso, né? A minha de 13 anos tem, mas altamente regulado. É uma liberdade vigiada. Vigiado, os pais têm que estar em cima, porque educação, cara, não adianta você achar que você disse para o filho uma coisa uma vez e aquilo internalizou eternamente. Então você tem que ficar em cima, regulando. Às vezes o filho vai lá, escapa, você para trás de volta. E tudo com firmeza, mas com carinho. E né? Conversando, explicando. Quando você chegou nesse meio da arte em São Paulo, no Rio principalmente, eu imagino que é um mundo completamente novo para quem vem de Manaus e tal. Essa base dos teus pais, em termos de educação, de moralidade, de conservador, eles te ajudaram a não entrar em muita coisa ruim naquele período? Totalmente, porque quando eu fui, eu já tinha 25 anos, já estava com a cabeça completamente formada, eu sabia quais eram os riscos, né? Quais riscos, inclusive, eu podia fazer e outros não. Então, com certeza, a base familiar foi... Lembrava do pai falando aquilo, peraí, o caminho é esse? É total, né? Porque essa base, né? Quando você tem... Como eu te falei, meus pais são os meus ídolos, né? Então, quando você tem isso muito forte dentro de você, você não precisa nem lembrar, já tá ali. Internalizado. Já internalizou, né? Por osmose. Você teria, assim, a mesma coragem ou esse mesmo posicionamento com os seus filhos, caso um deles chegasse a reprovar? Não sei. Aí é duro, viu? É verdade, viu? Cara, não sei. Hoje eu não sei, até porque eu acho que hoje tem mais riscos, né? O mundo está muito mais violento. Eu não sei qual seria a atitude que eu e a minha mulher tomariam, porque lá em casa a gente não decide, eu não decido nada sozinho. Tudo é dos dois, né? Cara, antigamente a regra do pai era não deu muito certo, vai pra fora. Hoje o cara não manda com medo. Não. É melhor estar aqui, eu tô controlando e vamos lá. Mas com certeza teria muitas restrições. Você não pode deixar coisa solta, senão, meu amigo... De jeito nenhum. Malvino, como é que foi a tua entrada ali na Globo? E se era tudo aquilo que você esperava? Era muito mais do que eu esperava. Eu tomei um susto quando eu entrei, né? Primeiro quando eu entrei ali no
no Projac, que hoje chama-se Estúdios Globos, né? Eu falei, cara, isso aqui é muito grande, isso é uma cidade, né? E o modo como se faz televisão, né? Aquilo é uma indústria que está de um giro, não sei nem quantos funcionários tem ali dentro, 2.500, só ali trabalhando. Então aquilo para mim foi uma coisa fantástica. Eu lembro quando eu entrei, que eu peguei o personagem, que eu entrei, aquilo, eu fiquei com uma sensação de conquista. Isso dá, essa sensação de conquista dá uma sensação de felicidade, de caraca, consegui, né? Consegui e tudo mais. Foi por meses, assim, sabe? Eu andava assim, eu fiquei primeiro hospedado na praia, lá na Barra da Tijuca, e eu fazia o percurso da praia até o Projac. Então, eu ia dirigindo viajando, aquela contemplação. Caraca, que isso é muito bom, né? Então, realmente foi E a TV, impressionante. Nesse início, é óbvio que não tinha muita grana. A TV Globo paga bem ou pagava bem naquela época? Muito bem, sempre, né? Sempre. Isso aí eu não posso reclamar de nada. Não, né? Não. É porque alguns falam que a TV Globo ela paga mediano, mas o ator ganha muito com a publicidade porque tá na tela. Não. Eu acho que discorda disso? Acho que lá eu discordo. Acho que lá foi sempre quem melhor pagou. Isso aí ninguém. Não conheço dos meus amigos dizendo que não, outro lugar paga melhor e tal. Pode ser eventualmente uma coisa mais em termos galera que já tá no escalão diferente já. Aí muito mais. Como é que é a relação hoje com a Globo? A sua? A minha é ótima. Assim, como é que é hoje? Hoje eu só não tenho contrato fixo, né? De exclusividade, na verdade. Como tinha antes, né? Porque eu tinha um contrato de exclusividade. Esse contrato de exclusividade me impedia de trabalhar em outros canais. Hoje, como eu não tenho um contrato de exclusividade, eu posso fazer um contrato temporário, tanto lá na Globo, quanto em qualquer outro canal, como eu fiz agora com a Amazon, né? Mas ainda daqui a pouco a gente entra nesse outro tema, mas ainda falando sobre isso, naquela época já te despertou, por exemplo, o lance do empreendedorismo, do tipo, posso... Sempre. Na verdade, eu sempre quis ser empreendedor, isso sim. Desde moleque, tanto é que quando eu busquei a contabilidade, foi um pouco por causa disso. Você precisa entender sobre finanças, né? Eu quero empreender. Eu lembro que eu assinava exame, eu lia todas as revistas, lia livros nessa área, né? E buscava sempre conhecimento nisso para um dia empreender. Quando a minha vida mudou, que aí eu entrei na Globo e falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa paralela, para não ficar dependente só disso, porque eu não sei qual vai ser o futuro, né? E aí eu comecei a buscar. E nesse caminho eu fui empreendendo, algumas coisas deram certo, outras deram certo por um tempo. Qual foi a primeira? A primeira eu produzi, uma peça de teatro, né? Que é empreender? Empreender, claro, empreender. Não me deu dinheiro algum. Chegou a dar prejuízo ou empatou? A primeira empatou, mas essa primeira, foi muito importante para minha carreira, entendeu? Então foi um investimento meu. Quer dizer, na verdade... empatou ali no coisa, mas na verdade o investimento que eu fiz de tempo, foi um investimento grande, né? E quem é mais empreendedor, seu pai ou sua mãe? Olha, nenhum deles são empreendedores, porque os dois são funcionários públicos. A estabilidade, mas também a porta... Agora, são trabalhadores, entendeu? Meu pai é daquele que é o seguinte, cara... Ele acorda todo dia, o mesmo horário, é o último a sair, ele volta para casa na hora do almoço, fica com aquelas... Aí depois volta pro trabalho. Meu irmão, não falta. É aquele cara que, por exemplo, na área dele, se tem alguém que precisa... lá na região, ele é um dos caras que mais conhece sobre como você utilizar a floresta de maneira sustentável, né? Ele é uma sumidade nisso. Então, o cara quer empreender lá, uma pessoa vem de uma outra região, quer ver... Procura ele. Ele faz de coração, de corpo e alma, ele ajuda, ele vai, sabe? Então, é um apaixonado, literalmente, pelo que ele faz, né? Pelo que ele faz. Aí a segunda, o que foi? Aí eu fiz aí foi uma coprodução minha, na verdade não era uma produção minha, eu entrei como coprodutor, mas não na parte administrativa, né? Mas eu botei dinheiro, essa eu perdi, 70 mil. 70 pau?
Perdi, mas também foi um investimento. Cara, essa peça foi maravilhosa também. Qual Rodou foi a o Brasil, peça? tendo chuva constante. Mas foi uma peça também que me trouxe coisas muito boas, né? E aí eu descobri, cara, na verdade, assim... Eu tô com medo de você ter gastado 200 na terceira. Não, aí eu não empreendi mais Nesse ramo. no ramo artístico, né? E aí eu já fui sócio de restaurante em São Paulo, foi excelente, foi um sucesso durante 4 anos, mais ou menos. Aí depois a gente vendeu, e foi ótimo. Que é até natural. Os restaurantes têm ciclos, né? E era também meio baladinha, assim, né? Virava uma baladinha no final. Então aí é mais ainda ciclo. Sócio de uma cervejaria artesanal, foi muito legal, me trouxe muito conhecimento. A marca, ela existe ainda. A gente tá tentando ver se a gente... Dá uma... Qual é a marca? Pode falar? Chama Irada. O nome é irado. É irado. E fez o maior sucesso durante 5 anos lá no Rio de Janeiro. Era uma cervejaria carioca, né, irreverente. Ela era muito legal. Quem sabe a gente não volta com ela. E aí depois eu empreendi com a minha academia de jiu-jitsu e defesa pessoal junto com a minha mulher. Essa é um sucesso absoluto. Foi uma certeira. Até porque são coisas que vocês conhecem bem. A gente conhece bem, a gente teve uma base muito boa, tanto da família quanto de outros amigos que nos ajudaram. Eu montei todo o business plan dela para entender, né? Entender a viabilidade, né? E ali eu acho que eu estava já bem amadurecido, assim, como empreendedor naquele momento, né? Com couro grosso já. Mais grosso. Qual é tal. o nome da... Chama Gracie Coloca na tela. Core. K-O-R-E. E tu pretende espalhar ela por todo o Brasil ou já começou? Não, eu abri a 2ª unidade no Rio de Janeiro e vou abrir uma 3ª no Rio de Janeiro, porque eu estou indo por... Primeiro tomando dono uma em casa. teia de aranha. Eu vou construindo aos poucos, perto de mim, para consolidar a equipe e fazer com que essa equipe... Porque é serviço, né? Então o serviço tem que estar muito bem estruturado. As pessoas que estão ali prestando aquele serviço, eles têm que estar muito enraigados com a cultura Então, tu tá fazendo a validação do serviço agora. Isso, exatamente. Aí eu pretendo, no ano que vem eu devo crescer para o Leblon, porque eu estou na Barra da Tijuca ainda, abri a 2ª na Barra, vou para o Leblon, aí eu estou projetando ultrapassar fronteiras estaduais. Aí vai começar a franquear. Não vou franquear. Não, eu vou próprio ir mesmo. no próprio, com modelo de parceria com sócios locais. Olha lá. É esse, né? Tá aí, olha. Isso. Que bacana. E é um serviço que vocês conhecem muito, né, cara? Ela dispensa apresentações, né? E olha, modéstia à parte da minha mulher, né? Ela conseguiu fazer porque a parte de metodologia foi ela quem criou. E eu não me claro que eu dei pitaco aqui e ali, mas ela quem criou, cara. É impressionante, primeiro, a dedicação dela na criação disso, o quanto ela colocou de coração e de alma. A gente, antes de abrir a academia, ela passou 2 anos junto com uma psicopedagoga e que já atuava na área de educação e esportes em escolas de São Paulo, já tinha ajudado na formatação da metodologia do Flávio Canto de judô, né? E ela auxiliou a Kira a formatar essa metodologia, que atua em alguns lados assim paralelos. É uma metodologia específica para o infantil. Que massa. A gente começa atuando desde os 6 meses de idade, com psicomotricidade, você já vai encaminhando para o jiu-jitsu, e aí você tem as fases, e essa metodologia ela atua na capacidade, no estado psicológico daquelas crianças, né? Olha aí, ó. Esse é o meu filho, ó. Olha, ele fazendo já quase uma baiana ali, né? O bacana da Kira, assim, eu vendo de TV, né? É que ela tem muito conhecimento e algumas pessoas têm muito conhecimento, mas não conseguem externar. E ela é uma comunicadora nata, então... Ela se comunica muito bem. Engraçado que a televisão deu pra ela isso, né? Ela tinha muita... Sério? Foi no canal Combate que ela deu... No canal Combate. Ela era muito tímida, igual a mim, né? Quando chegava, fui forçado a perder a timidez. Aconteceu a mesma coisa com ela. Tem uma entrevista dela que ela deu pro canal Combate quando ela era novinha. Ela metia até assim, ela ficava tão vergonhada que a boca fazia assim, ó. Porque é isso mesmo. Ela fala muito bem. Muito bom, ou inclusive você vai mudar pra Band, né? A expectativa de ela voltar a comentar? Pode ser.
Pode ser. Ela tava conversando com eles lá. Vamos ver. Spoiler aí, hein? Ah. Kira Grace. Kira Grace. Você sabe que eu era um desses loucos do UFC que a gente ia para todo o UFC, fora do país, aqui. Aí chegou a pandemia. O último que eu fui foi pro de Brasília e deu uma parada. E também na academia tem boxe, né? Não, a gente tem lá o seguinte, é porque a nossa academia, a gente usa o jiu-jitsu como defesa pessoal. É arte marcial pura. Como é que era na academia do Carlos e do Hélio Gracie, a primeira academia Gracie? Você tinha soco, você tinha chute, você tinha entrada de queda, saída de queda, você aprendia, você tinha as quedas que hoje que dizem, é do judô. Cara, judô é a parte de quedas do jiu-jitsu. Para quem não sabe, o judô ele foi criado a partir do jiu-jitsu. O Jigoro Kano, lá atrás, no Japão, quando ele muda o nome do que ele dá, ele tinha escola de jiu-jitsu, ele de repente ele fez um rebranding. Né? Porque o jiu-jitsu estava mal fadado no Japão, muita gente arruaceiro brigando na rua, aquela coisa toda. Ele falou assim, cara, não, ele tinha uma escola mais organizada, eu vou mudar. Ele falou assim, o meu não é mais o jiu-jitsu, que significa a arte suave. O que eu dou aqui é judô. Ele só fez isso para se diferenciar, que é o caminho suave, é a mesma coisa. E tinha na época a parte de queda e a parte de chão. Ao longo do tempo, quando virou esporte, foram eliminando a parte de chão e priorizando as quedas. Esse é o... Então, na nossa academia, a gente não prioriza o esporte jiu-jitsu, que é de competição, que aí você tem regras, não pode isso, não pode aquilo. Por exemplo, numa competição de jiu-jitsu, eu não posso dar chave de calcanhar e de joelho, porque ela pode dar uma torção. Isso é proibido por regra. Mas na vida real, meu amigo, eu preciso saber, eu preciso ensinar. Então lá a gente ensina tudo. A gente ensina soco, a gente ensina chute, a gente ensina queda, que aí você pode falar, judô, porque as pessoas entendem como judô. A gente ensina queda, a gente ensina queda de wrestling, entendeu? Que o judô hoje, por exemplo, o judô, você não pode mais pegar na perna, porque a regra não permite, mas, cara, na vida real, eu vou lá e dou uma baiana no cara, entendeu? E o público feminino hoje cada vez mais consome também esse serviço, né? E por ter aquilo como... Isso foi uma quebra de paradigma na nossa academia, porque quando nós criamos a academia, eu imaginei assim, cara, a gente vai conseguir atrair aí talvez uns 20% de mulheres e tal. Foi o que a gente imaginou, tá? 50%. Porque a gente conseguiu criar um clima na academia muito agradável, muito receptivo, acolhedor. As pessoas se sentem confortáveis e não tem medo. Porque o problema, cara, você entra numa academia, às vezes, muito masculina e sem organização, cara, aí o cara já usa o kimono sem a rash guard. Aquele pelo todo cabeludo e o cara, às vezes, com a cara de mal. Já viu como os caras tiram foto? Quando tira foto, junta todo mundo um do lado do outro e vai tirar foto. Fica todo mundo assim, ó. Aí eu falei assim, cara, por que tu não pode sorrir, pô? Coisa mais leve, Coisa leve. Então lá na academia a gente fomenta isso, cara. Amizade, parceria. Aconteceu uma coisa que eu sempre conto, eu gosto sempre de contar. Isso é pra contar sempre. Uma mãe chegou lá, levou 2 filhos. Um deles estava sofrendo bullying. Ela foi matricular o menino. A gente falou pra ela, olha, você não quer fazer uma aula experimental? A reação dela... Não, eu não quero. Quer dizer, essa reação dela mostrou tudo que a visão dela com relação ao jiu-jitsu. Que é uma coisa bruta e violenta. E ela ficou ali. Só que em uma semana ela foi vendo o fluxo de pessoas entrando na academia, muita criança, muita mulher, os homens, pessoas normais, pessoas legais. Executivos que saem. Executivos, tarará, com uma aparência boa, amigáveis, sem estar... Né? Não, amigáveis, cara. Aí ela se sentiu confortável, ela se sentiu confiante de fazer aula particular. Fez, entrou. Passou uma semana, trouxe a mãe dela de 73 anos de idade. Pra fazer. Ela fez, entrou. Caramba. E ficaram lá os netos, a mãe e a avó. Você falou uma coisa que me chamou muita atenção e é bom você falar sobre isso. O bullying, né? Que hoje é uma atrocidade que acontece em muitas escolas, em lugares, em locais de trabalho. Essa opção, por exemplo, desse tipo de academia como a tua, ela é importante para não só para autodefesa, mas para o fortalecimento interno? Olha... claro que você está aprendendo técnicas de defesa pessoal que funcionam mesmo, mas o mais importante da prática do jiu-jitsu é justamente você adquirir autoconfiança. Porque quando você tem autoconfiança, você já tem uma postura completamente diferente e uma reação completamente diferente com qualquer coisa que acontece na sua... Qualquer obstáculo que aparecer na sua frente. Se aparece um obstáculo que você tem medo, você se retrai, cara, acabou. Você não vai nem tentar. E seja qualquer tipo de obstáculo. Seja, eu quero
estudar para passar em tal coisa, você não se esforça. Então, o hábito do jiu-jitsu te dá, primeiro, disciplina, e, né, você aprende a perder e saber que aquela perda daquele dia, às vezes, pode ser temporária e você tem que se esforçar para melhorar. Aí o que vem uma boa escola de jiu-jitsu, como ela faz com que esses alunos, principalmente a criança, que ainda está numa fase psicológica ainda de aprendizado, que às vezes ela não aceita perder, você vai colocar essas lutas na fase ideal. Eu não vou colocar a criança com 5 anos, 6 anos, lutando. Eu vou fazer brincadeiras e de uma forma lúdica, que eu vou, elas já vão fazer as posições, passar por elas e tudo mais. A partir dos 6 anos, eu faço uma luta controlada, né? Uma transição ali. Uma transição, e aí de 7, 8 anos eu começo a botar um pouco mais dessa coisa do game, né? De perder e ganhar, e aí você tem que saber muito, tem que ter, o professor tem que estar muito ciente de que ele tem que dar para aquele aluno a possibilidade do ganho também, de ele tem que ter a oportunidade de experimentar o sentimento da vitória. Tem que experimentar a vitória, né? E aí assim a gente consegue manter aquele aluno ali, porque depois que passa dessa fase, aí ele fica. E aí ele adquire aquilo, muda a postura da pessoa. Eu vi pessoas entrar na academia, adultos, hein? Entrar aqui assim, ó. Tá, opa, tudo bem? Olhando por baixo do olho. Faz assim, ó. Opa, tudo bem? Aí daqui a pouco tá fazendo jiu-jitsu, 2 meses, 3 meses, a pessoa mudou a postura, cara. Aí fica assim, ó. Autoconfiança, opa, tudo bem? Cara, autoconfiança total. Fora a disciplina, né? Disciplina. Que hoje é tão importante e falta muito. E aí, por exemplo, com mulher, né? A gente, além de ensinar o jiu-jitsu, a gente dá dicas que são conceituais, psicológicas, assim, olha só, como é que você reage se um cara vier te puxar, agredir, se ele falar mais alto com você? Assédio, qual vai ser né? a tua postura num assédio? Seja assédio no trabalho, ou na própria balada, ou em casa com o teu parceiro. Às vezes a mulher tá ali com o parceiro, o cara tá numa discussão, para o homem é mais forte, tá discussão, o cara pum, aumentou a voz, tum. Se ela aumentar a voz também, pode ser que tenha uma briga, sai na porrada ali. Qual a postura? Cara, a gente já ensina logo de cara, desde a criancinha. Ó, se posicione. Não precisa levantar a voz e falar assim, acaba com o negócio, olha só. Eu não quero que você fale desse jeito comigo. Não admito isso. Se continuar, acabou. Você tem que ter firmeza para isso. Aí você, de cara, você quebra esse negócio. Agora, se você deixa o cara falar mais alto que você... Pô, e na academia ensinar aí, pum, isso, né, também. Aí, pum. Pô, e o que é bacana é que ensina isso na academia. Então a gente tem esse spoiler que pode espalhar por todo o Brasil a tua academia. Sim, mas né? vai ser devagar, né? Devagar, com consistência. Tu tem meta, assim, 2, 3 anos? Eu tenho meta de, a partir daqui a 2 anos, ir para São Paulo, que eu quero consolidar no Rio de Janeiro. Validar o serviço. E São Paulo é próximo a mim também, pegar uma ponte aérea, porque eu preciso estar lá, eu e minha mulher, pelo menos nesse início, porque tudo é formação de equipe, né? Quem que eu trago, quem que eu coloco ali. Então a minha ideia é pegar um investidor local para dar um percentual, levar uma pessoa que é formada com a gente na área de gestão. A gente está fazendo essa parte de gestão dentro da academia mesmo, elencando algumas pessoas ali que a gente já sabe que tem esse potencial. Se não tiver, a gente vai buscar no mercado, né, para isso, e aí oferecer para ele de migrar de cidade para ser o nosso olho e ter o percentual da empresa. Cara, sensacional. Já estou no meio do empreendimento aí, viu? Também, né? Já gostei da ideia. Também. Quero ver o percentual, né? Alvino, você falou tudo isso, pós-pandemia as pessoas estão trabalhando muito a questão da saúde mental. E como é que você vê o teatro hoje, atualmente, os teatros no Brasil inteiro? Cara, o teatro Não, primeiro aqui eu acho que assim, o teatro não vai morrer nunca, né? Eu acho que o teatro é maravilhoso. É um local onde você tem mais liberdade para produção, de você falar o que você quiser. E se tiver alguém botar numa praça pública, subir aqui, começar a falar alguma coisa, ele já é teatro. Ele começar a recitar um texto ou dizer alguma coisa, ou recitar um poema, e tiver alguém assistindo, aquilo já é teatro, né? Tá reproduzindo arte, né? Já está reproduzindo arte, né? Arte, cultura, conhecimento. Então, assim, agora, eu acho que o Brasil precisa realmente de fomento na cultura o tempo inteiro, porque a cultura, ela precisa estar ali, né, sendo... Primeiro que o ambiente cultural, ele é um ambiente que retorna imposto, sem sombra de gera... Você dá emprego, né? E o teatro é lindo, cara, e precisa. Agora, o que eu acho é o seguinte,
o teatro precisa ser mais fomentado nas regiões do Brasil também. Eu vejo muito a produção cultural centralizada no eixo Rio-São Paulo. Concordo contigo, ó. Por exemplo, não sei se você não deu tempo pra você conhecer, mas aqui hoje em Teresina a gente tem um dos maiores teatros, cine-teatro, né? O Teatro Espetacular, que é do Centro de Convenções, que é através de uma PPP, uma parceria público-privado. É um dos mais modernos do Nordeste. O que é que está acontecendo agora? Antes o piauiense, o teresinense, ele tinha que ir para São Paulo, se quisesse conseguir consumir. Tem o Teatro 4 de Setembro, lógico também, mas as grandes peças estão vindo para cá, sabe? E tem gerado um movimento. Antes o cara tinha que ir para um bar ou para uma balada. Hoje ele tem a opção de chamar a esposa e assistir uma bela peça teatral na sexta-feira ou no domingo, engatando essa pergunta, quando é que você vai estar com uma peça formada e quando é que pretende fazer isso aqui no Nordeste? Por enquanto eu não sei. A última peça que eu fiz foi uma peça maravilhosa, chama Boca de Ouro. Foi realmente incrível. A gente teve a oportunidade de fazer em algumas cidades. Não foi uma peça que ficou muito tempo em cartaz, a gente ficou uns 8 meses, mais ou menos. Eu gostaria muito de voltar com essa peça, inclusive, porque ela tem um potencial incrível de viajar pelo Brasil inteiro. É monólogo ou não? Não, Boca de Ouro, do Nelson Rodrigues. São quantos em cena? Nelson Rodrigues. São 7, eu acho, 7 ou 8. Peça incrível. E a montagem do Gabriel Vilela, que é um dos maiores diretores do Brasil, realmente ele conseguiu colocar o Nelson assim numa... Ele tem uma linguagem muito própria, mas casou muito com essa história do Nelson Rodrigues, né? Do Boca de Ouro. Te chateia, por exemplo, como artista, né? Assim, essa concentração muitas vezes de liberação de verba para um ou para outro, ou a possibilidade de grandes projetos na mão de poucos e pouco pulverizado? Eu acho que sim, que tem que estar... Por exemplo, muita gente fala sobre Lei Rouanet. Porque Lei Rouanet, não sei o quê, que é isso, vamos sacanear, os caras estão... Olha, eu acho que a Lei Rouanet é muito importante para o fomento, tá? Eu mesmo eu usei Lei Rouanet, mas de maneira correta, responsável, né? Se eu não usasse, seria impossível eu viajar com a minha peça de teatro pelo Brasil. Impossível, não tem como. Como é que você viaja com 7 pessoas apresentando a peça? E as pessoas dizem, eu não ganhei um tostão. Falei, perdi dinheiro na outra peça. Entendeu? Agora, o que você tem que tomar cuidado? É entender que às vezes fica muito concentrado na mão de poucos, né? E isso sim, pode ser que tem que ter algum tipo de... As pessoas têm que conversar, entender quais são esses problemas e como pode aperfeiçoar essa lei. E não usar, por exemplo, essa lei de forma política. Eu acho que ela é do artista, é da cultura, acho que é bem isso, né? Olha, ainda assim, eu acho que a Lei Rouanet, ela é a que dá mais liberdade. Porque se eu pego de um fundo do governo o dinheiro, eu vou ter que pegar a benção ali de alguém. Verdade. Né? A Lei Rouanet não. A Lei Rouanet me dá a oportunidade, eu pego um projeto, eu aprovo esse projeto, se ele for aprovado, eu vou atrás no mercado para conseguir viabilizar ele. De algum player para bancar isso. Então, né? ele dá mais liberdade de você não ter alguém te passando a mão na cabecinha ali. Você sabia que tem gente que acha que a Lei Rouanet é dinheiro que sai do cofre direto e cai na mão do artista? Não é. Da empresa. Ela tem um retorno fiscal, né, daquilo ali. Ele, em vez de destinar imposto para um lado, ele acaba fomentando a cultura. Exatamente. Eu não vou perguntar como é que o cabelo entrou na sua vida, implante capilar, para não ficar... mas como é que você começou a conhecer esse mercado? É óbvio, né? Você tinha grandes entradas. Minha entrada estava grande. E aí... Quando eu comecei a ter uma entrada assim já com 20 anos. Pô. E aí foi aumentando. Eu falei, vou ficar careca, né? Eu olhei meu pai, meu avô por pai de pai, meu avô por pai de mãe. Eles tinham uma entrada grande. Todos eles. É de família isso. Tanto pai e mãe. Eu falei assim, acho que vou ficar assim também. Quando foi 25 anos, ela estacionou. E eu fiquei com uma entrada, mas estacionada. Tem foto aí, não tem? Se tiver, coloca aí pra mim. E aí, até os 40 anos, mais ou menos. Com 40 anos, eu comecei a perceber que começou a ficar mais ralinho. Uhum. Ficando mais ralo. E foi aumentando a entrada. Aí começou a me incomodar. Falei assim, cara... Aí comecei a pesquisar. Então eu tô fudido, então, velho. Vou fazer. Antigamente, você fazia uma cirurgia... que fazia um corte aqui atrás, né? Que era a técnica mais moderna antigamente. Você tirava um naco, então era uma cirurgia de bisturi, você tirava aquilo ali, depois costurava, dali você tirava os folículos e implantava e transplantava aqui para frente.
E eu falei, pô, cara, eu não quero ficar com aquele corte ali Tem um Paulinho, atrás um e ator tal. que é o Paulinho, eu não lembro, ele tem um corte gigante. O Paulo Vilhena. Ele tem um corte. Mas depois ele refez, né, o dele, ficou muito bom, tá excelente, inclusive. Mas esse corte, essa cicatriz eu não queria ter. E aí fiquei esperando. Aí foi criada a técnica FUE, que é essa técnica que a gente faz lá na Mais Cabelo, que ela é muito, primeiro, é a mais moderna, ela é muito eficiente e ela é muito pouco invasiva. É uma canetinha que ela faz uma incisão cirúrgica naquele folículo. É como se você pegasse uma plantinha e você pegasse uma coisa, um tubo e puxasse a raiz. Só puxa aquele... É só a raiz, blum, que é o bulbo, no caso do cabelo. Ele tira dali, ele é colocado, aí vai tirando vários ali, um por um. Você coloca uma solução para se manter vivo. Depois você vira o paciente e você começa a transplantar para a parte onde que é a receptora. Essa aí já foi nessa tecnologia? Exatamente. É um por um aquilo ali, entendeu? Então toda essa região ali tava foi grande mesmo. Você vê que aqui na frente, ó, quando eu raspava o meu cabelo, ficava ele bem baixinho aqui assim, não começava daqui, ó, começava daqui o meu cabelo para trás. Você vê que toda essa região daqui da frente já é cabelo novo, isso aqui, ó. E essa parte aqui também, ó, aqui assim, ó, tudo foi colocado novo, né? Mas demora muito? Você fica muito tempo internado ou não? Não, você faz... O meu durou mais ou menos umas 6 horas. Eu dormi durante todo o procedimento. Dormi mesmo, capotei. Né? Você toma um remedinho para dormir ali... Vai fazendo. E quando acaba, você vai para uma sala, você tá um pouquinho grogue ainda e tal. Quando você recupera rapidinho, vai para casa. Aí no dia seguinte, você tem que voltar para tirar todo aquele curativo que ele colocou ali, porque ele aplica um pouco de soro, né? As pessoas falam assim, algumas pessoas ficam inchadas um pouco com o rosto. É porque você aplicou soro, aquele soro ele desce um pouco. O que a gente indica? De você sempre se manter o máximo possível um pouco inclinado, para esse soro ir descendo para cá por conta da gravidade, e você sempre fazer uma massagenzinha para ir trazendo para cá, porque ele desce para cá e não fica inchado. A minha recuperação foi muito rápida. Eu não fiquei praticamente com nada inchado, né? Não fiquei com o olho roxo nem nada. Em 3 dias você já pode sair de casa, bota um boné, com cuidado, obviamente, para não ficar apertando aquilo ali, e trabalhar, fazer as coisas. Com 7 dias começa a cair todos aquela casquinha, e quando cai, cara, você já vê ali como que vai ficar o teu cabelo. Né? Assim, a autoestima vai lá pra cima, é outra parada. A Mais Cabelo, que o celular tem um diferencial também, que é a forma de pagamento, né, de vocês, ela é bem diferente. A gente divide em várias vezes, eu não sei nem quantas vezes, não sei se é 12 vezes. A gente tá com um planejamento de, inclusive, fazer um financiamento para isso em parcelas mais alongadas, entendeu? Porque é uma parada que o cara... Ele faz, e não é só no masculino, né? Feminino também tem muito hoje esse problema, né? Muito. Antigamente não era muito indicado fazer para mulher, mas hoje você já sabe, por questões hormonais, uma porção de coisas. Mas hoje já se descobriu e se entende que é muito eficiente também. No caso, para as mulheres, a gente indica primeiro fazer tratamento, que muitas vezes você consegue reverter com o tratamento. A minha mulher mesmo, depois que teve o Ryan, ela ficou com muita queda de cabelo aqui na parte lateral e ficou com uma entrada. Tava querendo me acompanhar, né? Ela ficou com uma entrada aqui e ela falou, vou fazer o transplante. Eu falei assim, calma. Vai lá na Mais Cabelo, começa a fazer o tratamento e vê como é que fica. Em 2 meses, cara, preencheu tudo de novo. Então, o que acontece? Às vezes o folículo, ele não está recebendo muito sangue ali, ou ele vai diminuindo a capacidade dele de receber aquilo ali, e ele não nasce mais o fio, mas o folículo ainda está vivo. Então, se você estimular ele, aquilo volta a crescer. E aí você tem os tratamentos, que tem que ter recorrência no tratamento, que é igual musculação. Eu quero ganhar massa muscular, eu tenho que ir na academia periodicamente, aí eu ganho. Se eu parar de ir na academia, eu vou... E lá vocês fazem também isso? A gente faz também. E como é que a Mais Cabelo entrou na tua vida, assim, empresarial? Eu estava querendo fazer o transplante, comecei a pesquisar, já tinha feito uma consulta. Foi nesse momento que aí eu através do pai da minha mulher, conhecia o pessoal que tocava a empresa, né, a Mais Cabelo, conhecia, e conversando com ele, o Malvino vai fazer, chama ele aqui, que você não quer fazer com a gente e tal. Acabei que a gente foi estreitando, eu fui conhecer a clínica, na época tinha nós tínhamos uma clínica só, e eu conheci, e eles estavam com um projeto de expansão, e a gente foi conversando, eu decidi entrar na sociedade, né, e ali a gente começou, em 2020,
foi quando eu entrei, por volta no meio do ano de 2020, no meio da pandemia, a gente tinha uma clínica no Rio de Janeiro, fazendo, em média, 15 procedimentos por mês. A gente já no final do ano, em janeiro. Em janeiro a gente já estava com essa clínica do Rio fazendo por volta de 70 procedimentos, Caramba. mais ou menos, já com 3 salas. E aí foi aí que você descobriu que não é dos carecas que elas gostam muito. A gente já tinha aberto também a de BH e uma em São Paulo e uma em Brasília. E hoje a gente está com 25 no Brasil inteiro. Já são 25. 25. Meta aí pra 2023, assim. Por 2023 eu acho que dobrar. O pessoal está com meta de dobrar porque a gente separou as empresas, assim, a parte de todas as empresas que fazem as clínicas que fazem transplante também fazem tratamentos. E assim, esse modelo é no modelo de sociedade sócios locais. A gente separou uma outra parte que é só a clínica de tratamento capilar, tratamento terapia. Essas clínicas a gente está formatando projeto de franquia. Nós já temos 2 operando nesse sistema, mas não em franquia, loja própria. 2 no Rio de Janeiro, uma em Copacabana e uma no Downtown. E ali a gente está consolidando os números para a gente criar o formato de franquia para jogar no mercado. E essa ideia é o seguinte, é você ter uma mais cabelo de tratamento capilar, porque é recorrência, em cada bairro do Brasil. Porque o sujeito não vai sair da casa dele, se ele fez o transplante, por exemplo, no Rio, vamos supor o Rio de Janeiro. Eu moro na Barra da Tijuca, né? Mas aí a clínica é lá em Copacabana. Pô, é 1 hora para chegar lá. Então, o transplante, eu vou lá em 1 hora, faço o transplante e volto uma vez que eu fiz. Mas o tratamento, eu não vou sair de casa de 15 em 15 ou 20 em 20 dias. Se ele estiver perto, né? 1 hora lá para fazer. Não, mas se eu estiver do teu lado, eu faço. Né? Então a ideia é essa, é franquear, mantendo obviamente a mesma qualidade, mas dando oportunidade para a pessoa que está ali, tem uma clínica do lado da sua casa, entendeu? Muito, muito show. E agora em Teresina, Show, né? hein? Teresina. Ficou linda, hein? Maravilhosa, a clínica tá bonita mesmo. Teve uma festona lá ontem, não deu pra ir, mas festa maravilhosa. Você fica quanto tempo ainda aqui? Não, já tô daqui, eu já tô. Já vai Tem muito trabalho, cara. Esse negócio de ser empreendedor também, né, te de consome ter muito negócio. tempo, né, cara? E outra, minha família, né? Então eu consigo organizar bem minha vida, né? Tem muita gente que fala assim, pô, Malvino, eu tava agora em São Paulo, começo do ano, como eu te falei, gravando de segunda a sexta. Eu tinha que dar conta ainda de ter os meus compromissos com relação a Gracie Core, os meus compromissos com a Mais Cabelo e o meu compromisso com meus filhos, com a minha família, com a minha mulher. Você mesmo, e né, comigo mesmo, né, cara? E como é que tu dá conta disso? Eu falei assim, cara, dá pra dar. Tu deu uma estourada na internet novamente, agora tem uns, sei lá, tem um mês, mais ou menos isso, né? Por conta das tuas posicionamentos políticos e tal, do que você avalia pro que é bom pro país ou não. E agora a eleição passou. Como é que você encarou esse pleito, né? Na vitória do Lula? A democracia é isso, cara. Democracia, esse é o jogo democrático. Você tem que aceitar. Vai fazer o quê? Não é não? É verdade. Esses movimentos nas estradas, né? Essas barricadas, muitas vezes. Tu acha legal? Te incomoda isso? Não acho legal. Eu acho que é justo descontentamento, mas eu acho que toda manifestação tem que ser ordeira e não pode impedir os outros de circularem. O direito de um começa quando termina o do outro. Teu pai já falava. Entendeu? Então eu acho que todo mundo tem o direito de se manifestar, mas sem impedir que os outros possam fazer o que os outros querem, porque nem todo mundo quer se manifestar. Então por que eu vou impedir o outro de... O cara quer andar na estrada, por que eu vou impedir ele de andar na estrada? Não. Então se você quer fazer uma manifestação, deixe os carros passarem e faça a sua manifestação. Eu achei muito bacana o teu posicionamento, que você foi com peito mesmo e falou, e acho que foi bem bacana da forma com que você abordou. Eu te pergunto, onde é que tu acha que essa estratégia do Bolsonaro, ou do governo Bolsonaro, ele errou aonde ali? Eu acho no discurso, né? Discurso, né? O discurso, os atos dele não condizem com o discurso. Eu acho que é um discurso muito virulento, muitas vezes, entendeu? Quando a pessoa pega, assim, alguém começa a se incomodar com uma certa pessoa e que pega como dizem lá na minha cidade, paura da pessoa, irmão, não tem qualquer coisa que aquela pessoa faça que ela não vai entrar, ela não vai aceitar porque ela pegou paura contra a
pessoa, entendeu? É a antipatia E, cara, que fala. É antipatia. E ele criou, ele pegou briga com muitas pessoas que não deveriam, entendeu? Desnecessariamente, na minha visão, entendeu? Então, assim, muitas políticas, principalmente a parte econômica, eu acho que foi completamente acertada. Agora, o que eu vejo errou muito também. Então é isso, aí tem a consequência. Mas você vai também falar, obviamente, que você achar que não é legal o que vai acontecer daqui pra frente, você deve se posicionar da mesma forma, ou não? Cara, não, ou sim, não sei, depende de como isso vai me incomodar ou não sei. Eu acho que todo cidadão tem o direito de se expressar. Óbvio que tem. Né? Mas o que eu sempre digo, o que eu sempre falo, a gente tem que tentar manter sempre um discurso, não é de violência, é de dizer assim, ideias, confronto de ideias. O mundo só evolui com um confronto de ideias. Se você não tem esse confronto de ideias... A boa discussão, né? O bom bate-papo. Que a gente óbvio. volte a bater papo, como batia em mesa de bar, um falando de um e Cara, falando do vários outro, cara. amigos meus têm pensamentos políticos diferentes dos meus e não deixam de ser meus amigos. Olha que maravilha, né? É isso que tá faltando mais, sabe? É que nem time de futebol. O cara torce pro Flamengo, ou torce pro Vasco. O Vasco, E vamos pra frente, mas não vai dar briga. Cara, não pode haver fanatismo. O fanatismo, Boa. de qualquer lado, ele é muito ruim, porque ele cega as pessoas, né? Cega mesmo, as pessoas não conseguem enxergar. E por mais que você tente dizer, não é aqui, é assim. Não, é assim. A gente chegou nesse nível dos dois lados. E aqui não tem a direita que está certa, a esquerda que está certa, o centro que está certo. Eu acho que a gente tem mais parcimônia, tentar conversar mais, dialogar, cara. Eu acho que chegou até pelos nossos filhos. É isso. Né? É bem mais na paz. Pra fechar, vai lá. Seu Malvino, essa é a minha última pergunta. Eu já fazendo um exercício de sinceridade, e claro, você a gente percebe que você é sincero. E fala um pouco, assim, seja sincero realmente com relação ao beijo técnico. Você beijou, você beijou muitas atrizes maravilhosas. E o beijo é técnico, o mesmo é verdadeiro. Akira é campeão mundial de jiu-jitsu, viu? Olha, depende da pessoa, né, cara, que tá fazendo o beijo, sei lá, já vi muita gente ali fazer um beijo que não é muito técnico. Mas... Quando você era solteiro. Mas eu sempre respeitei as pessoas com quem eu trabalhei, entendeu? E as pessoas lhe respeitaram? Inclusive os homens. Entendi. Vamos passar por cima aqui. Mas na época que você era solteiro, que não era casado, que fazia lá, tinha mesmo a parada do beijo técnico? Não, existe. Cara, o beijo técnico é você respeitar. Cara, você dá um beijo, você não precisa colocar a língua. Agora, vamos lá. Você está fazendo um tipo de... algum produto que precisa de uma coisa mais realista, mais quente e realista, você vai fazer por conta daquele trabalho, né? Mas você não precisa se envolver. Agora, tem pessoas que se envolvem. Você vê pessoas que acabam se envolvendo ou se deixam. E aí vai de cada pessoa. Agora tem aquela coisa... Se um não quer, dois não fazem, né? Chegou a acontecer contigo nos bastidores? Não, nunca aconteceu comigo. Que cara. bacana. Nunca. Seja bem-vindo ao nosso Piauí mais uma vez. Venha mais vezes, traga a academia pra cá, viu? O mega empreendedor. Eu acho que é importante e o Nordeste é um grande celeiro disso, sabe assim, de novas oportunidades de crescimento. É uma terra espetacular e de gente muito boa. Espero que você faça muito sucesso com seus empreendimentos. Poxa, aqui. obrigado Eu, mesmo. de verdade, Oportunidade mesmo estar aqui. Obrigado pelo papo. O papo foi fantástico. Eu estou aqui para ser seu sócio. Boa, pessoal. Bom, isso, muito obrigado. As redes sociais do Movimento está aqui embaixo, no primeiro link da descrição. Mais uma vez, convido para você se inscrever no nosso canal. Lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para mais de 7 estados. Sábado, às 10h30 da noite, tá bom? Assiste o próximo episódio. Vem a temporada 2023 com muitas novidades, né, Kilson? Com certeza. Isso aí. Isso aí, é o cast do Piauí para o mundo.